querem participar de alguma atividade no final de semana, doutrinária. E o sábado à noite é um momento que a pessoa tem mais possibilidade, disponibilidade de ir até uma casa espírita. Muito mais que no domingo à noite. Domingo à noite o pessoal quer ficar mais com a família, né? Então, eu acho que o sábado à noite nós temos até, senhor Oswaldo, poucas opções de reuniões públicas nas casas espíritas, no sábado à noite. Nós também sugerimos a Reunião Espírita Cristã de ter reunião pública no sábado, mas aí depois não deu certo, mas depois no domingo. Então tem lá às 17h30. E na federação tem domingo também às 17h30. São horários que impedem que a pessoa vá e depois volte para casa. Mas a gente vê que as igrejas, por exemplo, evangélicas, no sábado à noite, estão lotadas. Né? Tem missa sábado à noite. Então, me parece que a atividade de reunião pública no sábado à noite, que eu sei, me parece, é só normativa. Não, tem um irmã cheia lá na Vila Lajá, também no sábado à noite. Que fica em outro setor, outro bairro. Então, é interessante realmente atender os nossos estudantes que trabalham de dia e estudam à noite, e que não tem tempo durante a semana, segunda a sexta, de envolver uma atividade doutrinária. Mas é como o nosso irmão falou aqui. Quando a gente entra na casa, o benefício já começa a ser estendido. Ou seja, o momento da assistência espiritual não é apenas na hora do passe. Durante a palestra, os espíritos começam a trabalhar em favor do bem-estar espiritual de cada um dos presentes. Por isso, com a necessidade, eu deveria ter essa consciência. Inclusive, quando nós saímos do centro, os espíritos continuam fazendo a atividade de assistência durante o sono. Muitas vezes, antes de ir até o centro, a espiritualidade, o Senhor de Trabalho, começa a cuidar, a dar uma assistência a ele. Quando ele chega aqui, essa assistência ela é aprimorada de modo mais eficaz, atendendo às necessidades espirituais. Portanto, a vinda às reuniões públicas não se trata apenas de assistir a palestra. Muitas vezes, como nós vamos falar sobre temas que nós não conhecemos, mas é diferente. Enquanto nós não ouvimos a palestra, tem gente que dorme, fala força para dormir, mas dorme. Ainda mais às vezes, quando até na minha palestra. Tem gente que fala que agora eu sou palestra, porque eu sofro de insônia, mas quando eu sou palestra, eu sofro. Que bom que dorme durante a palestra. Né? E é a assistência espiritual que está sendo ali, aprendida, ocorrida, para termos condições de fazer a limpeza energética, a limpeza do perispírito. Então, o sábado à noite é uma opção muito interessante para quem trabalha e estuda durante a noite. Isso vem, eu volto dos pedidos, né? Dos alunos, dos próprios alunos. Né? E que bom que o senhor defendeu essa bandeira e continua. Né? Isso é muito bom, parabéns. Meus irmãos, nós escolhemos o tema de hoje, o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar. E essa mensagem de Jesus encaixa. Jesus saiu da Galileia, imaginemos o antigo estado de Goiás, e agora com o Tocantins. A Galileia é semelhante ao estado de Tocantins e a Judéia ao estado de Goiás. Então ele saiu de Nazaré, como se tivesse saído de Mumbi, ou alguma cidade de Tocantins, e ia para Jerusalém. Imagina que Jerusalém seria a nossa Goiânia. Mas Jesus esteve na casa de Marta, numa cidade chamada Betânia, cidade pequena. É como se eu tivesse ido a Guapó. Na
um homem chamado Simão. Simão tinha 3 filhos, Lázaro, Marta e Maria. E a passagem fala de Marta e Maria. Lázaro foi aquele que ele ressuscitou, ou seja, deram Lázaro como morto, que realmente estava aparentemente morto, e Jesus fez o Espírito voltar ao corpo. Muito bem, então Jesus estava num momento solene, conversando com os apóstolos, conversando com Marta e Maria, e provavelmente Lázaro, ou Simão. Ou seja, ele estava num momento de um evangelho, num momento de reflexão. Muito bem. Só que Marta, muito preocupada com o bem-estar dos hóspedes, saiu do culto para resolver problemas ligados à comida, à alimentação. Ou seja, ela saiu do culto para cuidar de afazeres domésticos. E foi reclamar para Jesus da irmã: Senhor, fala com Maria para me ajudar, porque tem que resolver, tem que organizar a minha casa. É como se tivesse, no meio do culto, alguém sai e diz: não era para me ajudar a fazer o pão de queijo, não era para me ajudar a fazer o suco, para que depois do culto eu sirva a todos. E Jesus disse: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Por que te inquietas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir as palavras do Mestre. Depois do culto, se pensa nas coisas que tem que ser feito. Mas durante a conversa, sair, interromper o Mestre para pedir que chame a atenção da irmã que a ajude. Maria escolheu a melhor parte. O nosso tema da noite é o culto do Evangelho no lar. Nós estamos priorizando em nossas palestras a divulgação do Tratado dos Evangelhos. E é impressionante como pouca gente, e foi um livro que veio para o culto do Evangelho no lar. Mas o que nós descobrimos é que pouca gente faz o culto do Evangelho no lar. Esse livro pode ser lido individualmente? Pode. Agora, meus irmãos, uma obra de 874 páginas, quase 900 páginas, eu fico imaginando alguém sentado no sofá, com televisão, celular, geladeira, e abrir um livro desse para ler. Não vai ler. Mas no culto, lê. Um episódio por semana. Nós estamos vendo esse livro no nosso culto e já entramos no 3º capítulo. O livro tem 12 capítulos. Quantas horas nós dedicamos aos nossos trabalhos? Quantas horas nós dedicamos às atividades do dia a dia? O culto do Evangelho no lar pode ir até 30 minutos, pode avançar, 30 minutos por semana. Parece ser uma coisa fácil, né? Reunir a família, ou se não tiver família, você sozinho, sozinha, abrir o culto do Evangelho no lar. Lá em casa, assim que eu li na espírita, eu disse para o meu pai, eu queria implantar o culto do Evangelho no lar. Eu tinha 10 anos. Meu pai, tudo bem, vamos. E era toda terça-feira. Hoje, na nossa casa, todo domingo, às 8 horas da noite. É uma coisa simples. Reúne a família, põe água ali no meio, uma jarra ou copos com água, alguns livros, e vamos orar.
depois faz a leitura, depois uma oração, pede os Espíritos para que purifique aquela água, para que ela, de algum modo, atue em nossa saúde, em benefício da nossa saúde. Então, é uma coisa simples, aparentemente simples, mas não é fácil se implantar o culto do Evangelho no lar. Porque é exatamente na hora do culto que tudo acontece. Briga em família, visitas, compromissos. Parece uma coisa fácil, mas não é. No início, depois, tudo se acalma. Eu conheço família, por exemplo, que uns fazem e o outro fica no quarto. Não vai, não frequenta. E quando me perguntam, eu digo, não deixe de fazer. Qual é o benefício do culto do Evangelho no lar? Primeiro, a união da família. A família que ora unida. E que livro se deve levar para o culto do Evangelho no lar? O Evangelho. Qualquer livro que remonta aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí a gente leva o livro de mensagem, mas livro não sei o quê. Todo livro é válido, até de autoajuda. Mas o nome é Culto do Evangelho no Lar, ou o Evangelho no Lar. Então, qual o objetivo? Lembrarmos das palavras e dos exemplos e das atitudes do nosso mestre. Porque foi assim que nasceu o Evangelho escrito. Quando Jesus partiu, os discípulos se reuniram toda noite, para lembrar das lições do Mestre. E cada um contava suas experiências. E a tradição moral, essas lembranças, depois de muitos anos, se transformaram em textos escritos. Vários evangelhos. Não se sabe se foi Marcos, se foi Mateus, se foi Lucas e João que escreveram esses evangelhos. Provavelmente, esses trabalhos não foram de uma única mão, não vieram de uma única mão, mas de várias informações. Esses evangelhos chamados de canônicos, eles surgiram dos cultos nos lares e que hoje permanece 2000 anos depois. Então, qual é o primeiro objetivo? União da família. O segundo objetivo, fazer com que a família, orando junta, também conheça um pouco dos ensinos e dos exemplos de Jesus. Então, o objetivo é conhecer Jesus. Então, nós precisamos de ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque somente o Evangelho segundo o Espiritismo não basta. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo apenas trata de algumas passagens desses evangelistas. Mas eu sugiro que ele permaneça. Porque ali tem lições preciosíssimas dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho da consolação. Mas faltava na literatura espírita um livro em que no único volume se possa estudar com linguagem fácil. Minha neta que lê no domingo, de 9 anos, numa linguagem fácil, acessível, comentários sobre todas as passagens dos 4 evangelhos. Agora tem. Agora nós temos. Não existe na literatura espírita uma obra em que no único volume se tenha todo o estudo dos 4 evangelhos. Sem faltar um versículo. Agora tem. E ele veio para o
Evangelho na casa espírita, mas ele não veio senão para a família. O grande objetivo é o lar. Então, qual o objetivo do culto do Evangelho no lar? Pacificar e proteger aquela família. E os benefícios atendem aquela família e os vizinhos, o prédio inteiro, o bairro, a rua. Ou seja, os espíritos do maligno muitas vezes levam espíritos necessitados para serem esclarecidos e beneficiados. Um amigo nosso lá de Radiação me contou uma história, que era um médico vidente. Ele disse que no dia do culto chegou uma visita muito importante. O culto foi agendado para 8 horas, deu 9 horas nada, 10 horas. Depois da visita saiu 10h30, ele viu vários espíritos saindo tristes, com a cabeça baixa. Estavam ali até aquela hora, esperando a hora do culto. Foram trazidos os seus benfeitores espirituais para ouvirem aquela palavra, ouvirem aquela lição, aquele texto. Quando ele me contou isso, eu falei, meu Deus do céu, que coisa. A gente não imagina que na hora do culto, outros espíritos são beneficiados. São levados até aquela casa para aprenderem, ouvirem as lições. Então, a gente pensa assim, poucas coisas são necessárias, até uma só. Às vezes nós pensamos em fazer muitas coisas, em darmos ao filho, à filha, à criança, ao jovem, toda a assistência, todo o benefício, boas escolas, boas universidades, boa alimentação, bom vestuário, mas a preocupação com o lado espiritual fica em segundo plano. Ou seja, cuidamos bem do CNPJ, do CPF, mas não cuidamos bem do espírito. E na hora da dor, e na hora do sofrimento, o espírito fica sem ter ferramentas, instrumentos, energias para superar os obstáculos. Então, meus irmãos, é imperioso que todos nós, de qualquer religião, seja cristão, budista, shintoísta, islâmico, tenha pelo menos eu tenho um amigo que ele faz o culto todos os dias à noite. Todos os dias à noite. Ele e a família. Ele é dentista, é o meu dentista. Ele é católico. Ele é católico. Quem quiser um bom dentista, depois eu dou o endereço dele. Eu vou dizer lá, eu já vou fazer propaganda. Sabe um restaurante que tem chamado Portuga? Ali acho que na 4ª Radial, ali? Ao lado tem Odontoclin, pois ele faz o culto todo dia à noite. Ele ora com sua família, seus filhos e sua esposa toda noite. Então, a proteção espiritual que nós atraímos é muito grande. Não basta nós orarmos nos centros espíritas. É evidente que aqui a assistência é maior, porque aqui é como um hospital, é preparado para isso. Reunião, o culto do Evangelho, não é para se fazer reunião mediúnica. É para oração, leitura e comentários depois da leitura. É tão simples
não valorizamos. Por isso que é fundamental nós, ao irmos dessa proteção, atraindo para dentro de casa. Para dentro de casa. E ao longo dos anos, ao longo do tempo, quem já pratica aqui o culto do Evangelho lá, a gente percebe a mudança. Irmãos que não se falavam, pessoas que não se perdoavam, brigas em família e a paz voltando àquela casa. Enfermidades desnecessárias e a cura chegando até aquela casa. O perdão, curando doenças crônicas difíceis como o câncer. A melhor maneira de se curar o câncer, espiritualmente falando, é se livrar da mágoa, perdoar. E de outras enfermidades. Agora, vamos conhecer Jesus. Não adianta pegar uma mensagem, por mais linda que ela seja. Se essa mensagem não estiver interpretando os evangelhos, explicando os evangelhos, é tudo menos o culto do evangelho. Melhor dizer, reunião de estudo espiritual, mas o evangelho não é. Por isso, eu tenho ficado espantado, porque eu sempre penso que todo espírita faz um culto no seu lar. Eu pensava, agora não, agora eu sei que eu nem vou pedir aqui para levantar a mão quem é que faz. Porque eu sei que a metade não faz, pelo menos. Ou porque não tem tempo, ou porque não tem horário, na verdade porque não tem costume. Então, os benefícios são muitos. Precisamos criar uma base. Agora vamos falar sobre essa questão. Poucas coisas são necessárias, até uma só. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É o lado espiritual. Não adianta trabalhar, ter um excelente salário e o lado espiritual está dando muito a César e não está dando nada para Deus. Dar a César o que é de César. O que é que tem que dar a César? Tempo. Meus irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos aqui na terra é o tempo. Não é a saúde, é o tempo. E o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Tempo. Na TV, qual é a luta dos programas? Audiência. Audiência é o quê? Pegar o tempo do telespectador. Então, a coisa mais preciosa é o tempo. E o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Com o tempo de cada um de nós? Esse tempo é para as coisas de Deus. Esse tempo é para as coisas da profissão. Esse outro tempo é para as coisas da família. Quando eu penso em manter uma consciência reta e limpa, eu estou dando um tempo para Deus. Agora, a gente pode colocar a profissão, os nossos afazeres, a serviço do Pai. Agora, dentro de casa, um amigo nosso me perguntou, frequentador dessa casa, Emílio, eu moro só, eu posso fazer o culto sozinho? Você nunca vai fazer sozinho. Marque um dia na semana, com um horário, abra o Evangelho, tratar dos Evangelhos, ou o Evangelho, ou a Bíblia, pega a Bíblia. O Novo Testamento está lá, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem interpretação, mas está lá, pega a Bíblia. Leia uma parte de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas e João. Leia em voz alta. E comente em voz alta, mesmo que você está ali sozinho. Você não vai estar fazendo o culto sozinho. Ali, espíritos amigos estarão junto a você
fortalecendo esse lado, esse seu ambiente, e irradiando para toda a região. Então, o ideal é escolher um horário que a família possa se reunir. Domingo à noite. Raramente alguém tem atividade domingo à noite. Nós fazíamos 10 horas da noite, hoje a gente faz 8 horas. Porque 10 horas da noite no domingo, ninguém tem compromisso. Sábado ainda tem casamento, mas domingo não tem. E se fulano não quiser, não tem problema, não posso. Tem 5 pessoas que cada um leia uma página, um livro de reflexão, mas o Evangelho não pode faltar. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar muito sobre o culto do Evangelho no lar. De tal modo que hoje quase que não se fala sobre esse assunto, porque se pressupõe de que todo mundo faz o culto do Evangelho no lar. É a nossa obrigação primeira. Não adianta nós termos êxito na vida fora, na sociedade, no ambiente social, e não termos êxito espiritual dentro de casa. E quando formos orar, orarmos com o coração, conversarmos com Deus, e ali muitas ideias surgirão. Por exemplo, poucas coisas são necessárias. Quanta coisa a gente tem dentro de casa, tudo arrumadinho, mas inútil, não usa. Aquilo que a gente tem dentro de casa, que não é necessário, nem é útil, nem é importante, passa para frente, doa, vende, e se não tiver jeito, joga no lixo. Eu aprendi com a personal organizer a diferença entre arrumação e organização. Um dia eu estava em casa, a minha família viajou, mas eu comecei a ficar inquieto. Essa casa não está arrumada. E abri os guarda-roupas, os armários, meus irmãos, tudo arrumadinho, nada fora do lugar. Eu falei, mas por que eu estou sentindo isso? Aí abri o computador e fui pesquisar. Gente que arruma a casa, nem sabia o nome. Depois que eu aprendi, personal organizer. E foram 2 mulheres lá em casa. Imagina, a esposa viaja e chega 2 mulheres lá em casa. Eu disse, olha, eu quero que você dê uma olhadinha de casa. Ela disse assim, senhor Henrique, sua casa está bem arrumada, mas está desorganizada. Eu falei, o que é isso? Que diferença? Arrumação é diferente de organização. E nós vamos organizar a sua casa. As mulheres ficavam 3 dias em casa, chegavam de manhã até meia-noite. Elas tiravam todas as roupas dos armários, colocavam na cama, e agora vamos organizar essas roupas. O que usa, o que não usa, e a cozinha. Quanto talher que não usa? Quando minha esposa chegou e olhou, eu até chamei minha filha, vem, aprende com elas. Até hoje, o que aquelas mulheres fizeram, permanece. Trouxeram coisa para arrumar, colocar, meia. Alguém já fez esse serviço que tem em casa? Alguém já fez? Eu sou personal. Você é? Chega aqui, vem aqui na frente. Vamos uma cliente para você hoje. Muito bem, vem para cá. Aqui tem alguém que tem a casa arrumada, organizada. Alguém aqui já contratou o seu serviço? Não. Vai contratar. Seu nome? Andréia. Sim. Então há uma diferença entre arrumação e organização, né? Totalmente. É encantador, né? A gente chega na casa dos clientes, é transformador, né? Às vezes as pessoas queixam por questão de espaço, a pessoa não tem espaço. Gente, mas como que eu vou fazer com isso aqui? Aqui em casa não tem espaço, a gente
quer só o espaço e você traz aquela paz. Assim, eu acho que a organização ela harmoniza a casa. Ela traz muita harmonia na casa, porque assim, às vezes as pessoas se perdem, a casa é tão desorganizada que a pessoa se perde, ela fala assim, eu não dou conta mais da minha casa, eu estou desesperada. A gente pega pessoas assim que estão realmente desesperadas, porque não consegue mais. Aí a gente chega calmamente, a gente faz aquela, separa aquilo que não usa, aquilo que não tem sentido mais, vamos fazer uma doação, vamos ajudar quem precisa, faz bazar, às vezes faz até bazar. E a gente leva essa consciência de que realmente a gente tem que ter aquilo que realmente a gente usa. Porque aquilo que não precisa a gente doa. A gente faz até um ato de caridade, né? Ajudar o outro. E quando você tira tudo, quando o Senhor falou, tirou tudo, a gente faz isso. Até porque isso é até uma questão de, psicologicamente, quando você tira tudo aquilo que a pessoa vê, a pessoa fala, não é possível que eu tenha tudo isso. Não é possível, as pessoas levam um choque, né? Quando você tira qualquer tanto de sapato, tanto de roupa, e aí a gente vai delicadamente, vamos mostrando que realmente não faz sentido, porque as pessoas têm muito apego nas suas coisas pessoais, né? Muito. Tem pessoas que para se desfazer daquilo que ela tem é muito difícil. Até meia furada. Hã? Até meia furada. Isso mesmo. Mas é um trabalho encantador. Se alguém estiver precisando aí, ó, eu estou aqui com todo o amor, todo o carinho, eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que é servir as pessoas. Esse trabalho é servir as pessoas. Tá bom, pessoal? Meu nome é Andréia, né? E qualquer coisa eu tenho no Instagram também. Dá o Instagram, o telefone, que está sendo filmado. A gente vai colocar depois aqui no Instagram. Meu telefone é 629-8264-2493. E meu Instagram é Andréia Borges Organizer. Já marca aí, viu? No Instagram depois, tá? Então é isso, gente. Estou feliz demais de poder. Olha aqui, tanto que Deus fala com a gente, né? Hoje, quando você falou de organizer, eu toquei no meu filho ali na hora. E é isso, realmente é uma diferença imensa, né? Gente, palmas para a mulher. Obrigado, muito bom. Parabéns. Gente, tem um anjo aqui nesse lugar. Né? Quem faz isso, ela sacrifica isso, ela está dando um passo em cada casa que ela visita. E a gente deixa muito amor, muito carinho. Fica aquela. Eu estou toda entendendo aqui, ó. Obrigado. Obrigado, viu, André? Parabéns. Sua missão maravilhosa de organizar. Quando elas concluíram, foram duas. Quando elas concluíram o trabalho, eu senti que a casa estava em paz. Por isso que eu senti, André, a casa ficou em paz. Aí eu escrevi. Eu estava escrevendo essa obra. Agora veja, como é que a coisa estava organizada e eu estava sentindo inquieto, perturbado. Falei, o que será isso? Depois que elas organizaram a nossa casa, graças a Deus eu tive cabeça para poder. Talvez também a gente encontrasse depois para você fazer um review lá, fazer um ajuste fino. Porque quando eu assisto aquela matéria da Netflix, Minimalismo já, alguém já viu essa matéria? Já viu? Toda vez que eu vejo aquele documentário, eu fico com vontade de jogar minhas coisas fora, me livrar, vai com Deus. No final desse ano, André, com toda a organização, nós jogamos quantos lixos? Mais de 23 sacos de lixo fora. Qual o critério que a gente usa? Isso é necessário? Segundo critério, isso é útil. Terceiro critério, isso é importante. Mas agora vamos ver o quarto critério. Se eu morrer hoje, o que os vendedores vão fazer com isso? O que eu tinha de recibo pago de 10 anos atrás foram 3 sacos de lixo só de recibo pago. Se brincar de recibo até de motoboy. E aí vamos até a churrasqueira do trem para queimar aquele cuidado para jogar fora. Fora 8 sacos para doação. Meu Deus,
Isso é energia parada. Poucas coisas são necessárias, até uma só. Sapato eu só tenho esse, viu, André? Eu só tenho um sapato, uma sandália havaiana, um tênis. Agora nós compramos para esnobar uma outra sandália, tipo franciscana, para fazer longas caminhadas. Calça só 5. Acho muito. Acho que tudo resolveria o problema. Mas deixa assim. Mas sapato só tem esse. É para palestra. No dia a dia eu uso tênis. Entrou uma roupa nova, saiu uma outra. Usada. Comprou uma roupa nova, vai para lá. Ou seja, isso para tudo. Estamos falando aqui de vida material. Quando nós organizamos a vida material, meus irmãos, a vida moral e a vida espiritual também se organizam. Eu estava ali querendo escrever e sentindo que a casa estava desarrumada e não estava desorganizada porque tinha coisa inútil ali dentro. Energia parada. Você frequenta aqui, André? Tem que divulgar mais o trabalho aqui, fazer. O bazar aqui vai aumentar. Vou deixar aqui, eu tenho meus folders. Ótimo. Começa com a vida material, que é mais fácil. Depois vem a questão espiritual, para finalizar. Muitas vezes nós queremos a santidade. Todo mundo aqui quer ser santo. Todo mundo aqui quer evoluir. Todo mundo aqui quer virtudes. E muitas vezes a gente quer tudo de vez. Imagina, quer ser persistente, quer ser paciente, quer ter fé, quer ser caridoso. É muita coisa ao mesmo tempo. Vamos selecionar a virtude para esse ano. Esse ano selecionar a paciência, porque eu não tenho paciência. Eu tenho tolerância. Tolerância é o seguinte: você escuta, você ouve, você suporta, mas fica com vontade de reagir. Paciência não. Paciência é compreender o tempo do outro. Como nós adultos temos paciência com as crianças, porque nós entendemos que a criança está no tempo dela. Não vai exigir de uma criança a maturidade de um adulto. Paciência é meu objetivo esse ano. Já foi persistência. Eu tenho persistência. Então vamos focar numa única virtude. Por exemplo, esse ano eu não vou falar mal de ninguém. Ainda mais ano de política, hein? A minha boca não vai falar mal de quem quer que seja. Se eu não puder falar o bem, o mal também não falo. É um grande objetivo. Tem um outro mais difícil. Abrir a boca só para falar a verdade. Ou falo a verdade ou eu calo. Mas mentir não posso. É um grande objetivo. Então, busquemos uma virtude de cada vez. Não queiramos todas as virtudes, uma de cada vez. Agora, sempre buscando a servir, ajudar. Atualmente, eu estou sem escrever, porque o objetivo agora é divulgar o trabalho dos evangelhos. Passou o tempo de escrever. Depois de um certo tempo de divulgação, eu vou voltar a escrever. Comecei uma obra que estuda Atos dos Apóstolos. Mas agora não é o momento. Eu parei. Uma coisa de cada vez. Uma virtude de cada vez. Organização. Hoje eu vou organizar as roupas. Amanhã a papelada. Depois de amanhã a cozinha. Os armários. Tenho certeza, porque o trabalho dela não é barato. São profissionais altamente especializados. Mas se o cliente for espírita do Ramatiz, vai ter um desconto maior. Tenho certeza disso. André, eu acabei de fazer uma palestra como essa no outro centro. Eu falei muita coisa. Umas 3 pessoas chegaram para mim e falaram assim:
hora vai ver, passou o Instagram da moça que organizou a nossa casa. Então, meus irmãos, planejamento para 2024. Às vezes a gente quer muita coisa. Então, começa com o culto do Evangelho no lar. Organizar as coisas, deixar o necessário, o outro, o importante, buscar a virtude de cada vez. Como Jesus disse, Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Até uma coisa basta. Poucas coisas são necessárias. Até uma só. Então esse é o nosso objetivo para este ano 2024. Buscarmos coisas e simplificarmos as nossas vidas. Muita paz a todos e o tempo eu ultrapassei. Muita paz. Até o próximo.